Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra para trazer para nós lá em Mateus 12, 43, a partir do 43. E quando o Espírito, Jesus falando, quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém por essa palavra. Irmão, essa passagem aqui que Jesus traz é dura, você não vê isso muito nas igrejas falando sobre isso. Mas eu queria explicar um pouco, trazer para nós o que Jesus está dizendo dos demônios. Então, assim, nós sabemos, todo mundo sabe, que existe o mundo físico, o mundo carnal, onde nós vemos, nós tocamos, nós vemos as coisas. Existe um mundo espiritual, onde existe anjos, onde existe demônios, que é mais real do que esse mundo que nós vivemos. Porque o que nós vivemos, tudo acaba, O que nós tocamos, o que nós temos, tudo vai acabar um dia. Mas no mundo espiritual, tudo é eterno. Tanto anjos, quanto demônios, quanto o espírito, a alma daquele que morreu, não acaba, é eterno. Então, é sobre isso que Jesus está falando. Então, assim, quando um demônio que estava numa pessoa, uma pessoa tinha um demônio ali, ele foi expulso, por um pastor, alguém expulsou aquele demônio ele vai ficando, ele vai rodando e ele não encontra paz, ele não tem paz. Então o que ele quer fazer? Ele quer voltar para a sua casa, para aquele corpo, para aquela pessoa. Então quando essa pessoa que foi retirado dela um demônio, se ela tinha vícios, prostituição, coisas de roubo, bebidas, drogas, várias coisas, que é pecado contra Deus, tirou aquele demônio dela e ela continua fazendo tudo igual, ela continua fazendo a mesma coisa, aquele demônio volta e traz consigo mais 7 demônios. Então, por que isso acontece? Por exemplo, eu era um cara do mundão, bebia, farreava, brigava, fazia um monte de coisa errada, cheio de demônios, com certeza tinha demônios em mim. Eu acho que não era só um, acho que era vários, O Gadareno, por exemplo, que tem a história do Gadareno, ele tinha uma legião. Você sabe o que significa uma legião? Significa, por exemplo, a legião romana, por exemplo, eram 6.000 homens. Então, se o Gadareno tinha uma legião, ele tinha 6.000 demônios dentro dele. 6.000 demônios. Então, quando eu me converti, quando Jesus me chamou, eu não buscava, eu não buscava Jesus, eu gostava da farra, gostava da bebida, gostava da zoeira, mas quando Jesus tocou no meu coração, aqueles demônios, aquelas coisas ruins que tinha em mim, saíram todos, e eu procurei não fazer as coisas que eu fazia mais, e aí entrou o Espírito Santo. Provavelmente esses demônios, eles tentaram voltar, tentar e tenta, Porque a palavra diz que o diabo anda ao derredor
rugindo, vendo a quem possa tragar. Então, se você está fora dos caminhos do Senhor, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, com certeza tem demônios dentro de você. Às vezes o demônio está ali esperando uma oportunidade, se você tem vícios, ou mesmo que não tem, se está vivendo uma vida normal, se você não tem Jesus, você tem demônios. Pode ser 1, pode ser 8, ou pode ser uma legião. Com certeza eu tinha demônios. Então, quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, provavelmente esse demônio, ou esses que estavam em mim, tentaram voltar, e não achou espaço, porque já tem outro ocupando o espaço daqueles que estavam antes. Então é muito sério isso, é muito sério isso. Não é só que você vai perder, bicho aqui, não é só que você vai perder a salvação, mas você vai ter uma vida infeliz, doenças. Uma grande maioria das doenças, principalmente aquelas doenças que os médicos não conseguem descobrir, são demônios. E aí, continuando aqui, ele fala assim, então ele volta consigo mais 7 demônios e habita ali, e o estado deste homem é pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração. Então, os problemas que ele tinha antes vai aumentar. Vai ser muito pior. Então, muitas vezes, um homem de Deus, quando ele tem sabedoria e ele vê que uma pessoa está endemoniada, e aquela pessoa não faz parte das ovelhinhas dele, né? Não é uma pessoa que acompanha ali, é uma pessoa que está passando ali. Então, muitas vezes, nem convém expulsar aquele demônio, porque você pode expulsar um demônio, isso é sabedoria, e aquele demônio vai, e essa pessoa volta para a vida dela. Ela não vai seguir o pastor, ela não vai seguir a palavra, ela não vai ser evangelizada por você. Então o que vai acontecer? Ela vai voltar a beber, ela vai voltar a se drogar, ela vai voltar a se prostituir. Então aqueles demônios voltarão todos e vão trazer mais 7 demônios. Então muitas vezes é sabedoria, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem esse dom de expulsar demônios, ele vê que tem um demônio dentro daquela pessoa. Muitas vezes não convém expulsar. É melhor ter um. É menos pior ter um demônio do que ter 8 demônios ou ter uma legião. Então eu queria que essa palavra pudesse alcançar você, que você pudesse entender que é sério. Viver sem Jesus Cristo é viver uma alma perdida e no final perder a sua salvação, deixar de ir para o céu e viver eternamente como escravo de Satanás. Então eu queria que você meditasse nisso, que você pudesse refletir, que você pudesse, se você achar relevante, compartilhe esse vídeo, que possa alcançar mais pessoas, mais vidas, e que nós possamos evangelizar, fazer um evangelismo em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória!